Olá pessoal, meu nome é Carlos Franquin, da empresa Verdes Ares do Brasil. É uma empresa situada em São Paulo, capital, no bairro da Pompeia. Eu gostaria de relatar alguns fatos que aconteceram agora no início de 2019. É um cliente em Jundiaí que tem duas máquinas LG, uma individual que atende a sala, uma tri-split que atende outros 3 dormitórios, e essas máquinas, todas elas com muito problema, segundo ele, desde que foram instaladas. Ele chamou 2 assistências técnicas LG, as duas não conseguiram resolver o problema, levaram a máquina, chegaram inclusive a trocar compressor da máquina sem que ele soubesse. Nós é que alertamos nessa inspeção que nós fizemos agora que o compressor que estava na máquina foi trocado sem ele ter conhecimento, e pior que isso, deixaram as máquinas, as duas condensadoras, em situação bastante ruim. Depois de algumas negociações, estivemos no local, analisando primeiramente a máquina da sala, que era individual. Ela estava instalada de uma maneira muito ruim, inclusive com algumas anotações aqui que eu fiz na época, ou seja, através de um relatório que foi feito, que uma das possibilidades da gente poder analisar posteriormente o que foi realizado é justamente emitir um relatório que ele pode tanto servir para o cliente quanto servir para a gente mesmo fazer algumas análises. E mediante esse relatório, a gente acabou constatando, que essas evaporadoras e as próprias condensadoras estavam muito mal instaladas. Por que mal instaladas? As evaporadoras, todas elas, as 4 evaporadoras instaladas dentro de um painel de madeira com pouco mais de 50% para fora do próprio painel, ou seja, dificultando imensamente o acesso às evaporadoras em caso de manutenção ou qualquer tipo de interferência que fosse feita. E as condensadoras também com uma dificuldade muito grande, absolutamente colada no teto, numa varanda bastante reduzido o tamanho, também dificultou bastante o nosso acesso. A máquina, depois que eu estive lá, e ele precisava que solucionasse pelo menos o problema do quarto dele, depois que eu estive lá, eu resolvi de antemão, sem fazer qualquer outro tipo de interferência, aplicar o tapa-fuga K11 para que ele pudesse sanar esses primeiros vazamentos, obviamente constatando antes que o vazamento se tratava de um micro vazamento. Tinha problema de capacitor, tinha problema de compressor, tinha problema de tubulação, tinha problema de flange, então tinha problema elétrico, cabeamento elétrico, então tinha uma série de pequenos problemas que foram analisados e que eu precisaria colocar em proposta, mas nesse primeiro momento o importante era resolver pelo menos o quarto do proprietário, onde a gente conseguiu resolver aplicando esse microvazamento, aplicando o K11. Passado 4 meses depois de aplicado o tapa-fuga K11, o rendimento da máquina caiu novamente, nos obrigou a voltar lá, agora já com uma proposta lançada e aprovada pelo cliente, onde seria necessário descer a máquina de onde ela estava instalada, a condensadora, fazer uma substituição do compressor, porque foi constatado que o compressor estava em pane, a substituição de um capacitor de uma outra condensadora, o cabeamento elétrico que estava invertido no comando. A frente de trabalho basicamente se baseou nesses 3 pontos que foram analisados e constatados. Resolvido esse problema, novamente aplicamos inicialmente nitrogênio, 300 psi de nitrogênio, e nessa aplicação constatamos que estava estanque. Fizemos vácuo então no sistema, chegou a menos de 500 micron, também constatando que estava estanque o sistema, e logo em seguida quebramos o vácuo com o fluido refrigerante, no caso R22. Tudo gelando normalmente, máquina da sala com o capacitor trocado, sanado também o vazamento, localizamos vazamento nas porcas. A partir daí era só uma questão de avaliar se o tempo cooperaria a nosso favor com relação ao produto aplicado, porque além da carga de fluido refrigerante, naquele momento, para prevenção, sabendo que era a tubulação de alumínio que estava lá, ela havia indícios de uma instalação duvidosa. Dessa forma, aplicamos também o tapa-fuga K11 no momento que nós aplicamos
aplicamos a carga de fluido refrigerante, deixamos a máquina em 61 PSI, lembrando que o dia estava frio nesse momento, então não seria necessário chegar em torno de 65, que é o ideal, e a máquina rodando direitinho. Passado alguns dias, nem uma semana, essa máquina apresentou vazamento. Quando nós retornamos na semana seguinte, ou seja, 15 dias após aproximadamente, sanamos novamente o vazamento, desta vez desinstalando as evaporadoras e constatando que o rendimento dessas máquinas tinha sido perdido por uma trinca na tubulação de alumínio bem próximo da porca onde chegava o nipple da máquina. Não é que essa tubulação estava trincada e ela não reagiu à pressão de 300 PSI? Como é que essa tubulação estava trincada e ela não reagiu ao vácuo feito? Afinal de contas, foi feito o vácuo, foi feita a pressurização. Isso realmente intrigou bastante a gente, mas como a gente havia colocado naquele momento o tapa-fuga, também nos chamou a atenção. Não era um vazamento grande e esse vazamento, por ser micro, estava dentro das especificações de 1 PSI por minuto, ou seja, 30 PSI em 30 minutos. Por que o tapa-fuga nesse momento não havia sanado o problema? E aí nós chegamos à conclusão, depois de abrir a máquina, expor a tubulação, que esse trinco, que era um trinco de aproximadamente uns 3 centímetros, ele realmente, apesar de ser muito pequenininho o trinco em termos de vazamento propriamente dito, em termos de extensão ele era longo. E esse trinco provavelmente produzido pela própria instaladora na época. Havia indícios de apodrecimento do próprio alumínio. Ou seja, o alumínio, quando em contato com detritos de cimento, reboque e outros materiais que podem afetar o alumínio, o próprio oxigênio, ele se torna um elemento quase corrosivo. Não sei se o termo é exatamente corrosão, faz um efeito muito parecido com aquele da pilha galvânica, provocado no latão pelo contato do alumínio e oxigênio. Muito bem, então como nós constatamos que esse alumínio estava danificado, corrigimos, arrancamos o tubo de alumínio, cortamos fora, soldamos um pedaço de tubo de cobre para ficar uma conexão de melhor qualidade, e já que o cliente não queria que trocasse a tubulação, e voltamos a colocar o produto novamente encontramos um outro vazamento depois de aplicado o produto e tudo mais. Aí resolvemos colocar inclusive um contraste da K11. Esse contraste nos ajudou a localizar um outro vazamento que surgiu na flange, porque o alumínio, muito fragilizado pelo próprio abre e fecha da flange, o recomendável é fazer uma nova flange, porque o alumínio é muito mole e ele não suporta 2, 3 apertos. Muito bem, fizemos uma nova flange, onde foi localizado o vazamento através, agora já com o contraste, e sanamos o problema. Desta maneira, eu acho que fica assim. O tapa-fuga K11 nos auxiliou bastante naquilo que a gente conhece como vários casos já aplicados, naquilo que como a gente conhece como teste de repetição. Ou seja, a gente já tem vários casos onde nós aplicamos o tapa-fuga, ele deu um resultado muito bom, inclusive até no sistema VRV, o resultado bastante satisfatório, atendendo às necessidades, sem causar nenhum problema com o equipamento a nível técnico e trazendo uma solução para o cliente que agrada bastante. Não precisa quebrar parede, não precisa nenhum tipo de trabalho de maior extensão que possa causar transtornos com uma nova obra em um determinado local. Então isso traz um conforto muito grande para o cliente. Para nós técnicos, traz o conforto de saber que a gente pode confiar num produto. Um produto como esse é realmente confiável, eu atesto ele, deixo muito claro que eu não ganho nada por isso, muito pelo contrário, eu quero atestar produtos que tenham boa qualidade, porque isso ajuda a você, técnico, a mim, a todos que trabalham na área, a usar produtos de boa qualidade e de credibilidade, e mais do que credibilidade, produtos que tenham certificação. Então, quando a gente procurar um produto, é importante que a gente também saiba se ele tem ou não certificação. E a K11 tem certificação nos seus produtos, homologado hoje por vários tipos de indústria,
Então é importante saber disso. A dica que fica para os profissionais da área é a seguinte: quando a gente depara com um problema dessa natureza, eu acredito que é muito importante ter muita paciência, usar os conceitos daquilo que se aprendeu no dia a dia, usar as ferramentas adequadas, que elas ajudam demais na análise do que está acontecendo, e mesmo depois do conceito fechado, saber que depois de tudo resolvido, ainda assim, como neste caso, tendo uma tubulação de alumínio, ainda assim fica uma variável bastante delicada, que é a possibilidade de novamente aparecer um vazamento. Porque a tubulação de alumínio, ela ainda é muito contestada e não é à toa que ela é contestada. Ela é muito delicada na área de ar-condicionado residencial e comercial, mas eu posso garantir que não vale a economia. O alumínio custa 70% a menos do que o cobre. Porém, você vai gastar muito mais, o seu cliente vai gastar muito mais no reparo que terá que ser feito em algum momento. Espero ter ajudado em alguns esclarecimentos, e se precisar de alguma orientação nesse caso, qualquer caso que surja a partir de então, estarei ao dispor. Meu nome é Carlos Franquin, da empresa Verdes Ares do Brasil, São Paulo, capital, situado no bairro da Pompeia.